E o ex-soldado israelense sionista decide novamente atacar o governo brasileiro e o presidente da República. Vamos ver. Porque é exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza. A gente não pode ser hipócrita de achar que uma morte é diferente da outra. Então, a primeira coisa aqui, ninguém acha que uma morte é diferente da outra. A solidariedade para mortes de civis precisa ser igual. O que parece é que os israelenses que foram assassinados no dia 7 de outubro foram esquecidos, e os reféns também. Foram esquecidos? Olha essas falas do Lula condenando os atos do Hamas no 7 de outubro e lamentando a morte de civis de Israel. O Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas. E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. A grande verdade, André, é que você quer exclusividade no direito de lamentar as mortes. Podem morrer ou serem deslocados 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de palestinos. Para você, lamentar essas mortes e culpar Israel por elas seria invisibilizar os 1.000 civis mortos no 7 de outubro. É como se o Hamas, ao cometer esses atos, tivesse dado carta branca para Israel punir coletivamente toda a sociedade palestina. E criticar essa punição coletiva, na sua mente sionista, é equivalente a apoiar os atos do Hamas. Ou seja, você não tem na faixa de Gaza uma guerra de um exército altamente preparado com outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Primeiro, existem guerras simétricas e guerras assimétricas. Guerras simétricas são guerras entre exércitos. O Hamas não é um exército formal. O Hamas é um grupo paramilitar, terrorista, guerrilheiro, insurgente, que utiliza a população civil de Gaza como escudos humanos e que operam fora todos os padrões da lei internacional. E esse argumento de escudos humanos? Quem deu a Israel o poder moral de matar crianças é ok se elas forem escudos humanos. Quem deu o poder de Israel decidir que as crianças, os idosos e as mulheres são sacrifícios necessários para pegar o Hamas? Então é ok bombardear uma favela inteira sob a justificativa de pegar um traficante, é isso, André? Se um terrorista invadisse um hospital judeu em Israel, o país estaria certo em bombardear o hospital com civis israelenses dentro para pegar um terrorista? Seria isso, André, que você está defendendo? O que tem na sua cabeça para raciocinar desse jeito? Você vive dizendo, André, que a população civil de Gaza é refém do Hamas. Então, me diga, que estratégia insana e cruel é essa de atirar na cabeça do refém para pegar o sequestrador? O presidente da República ignora completamente que a guerra que Israel está lutando em Gaza não é contra civis palestinos, é contra um grupo terrorista que cometeu o maior atentado terrorista da história do país. A guerra é contra o Hamas, mas se mata muito mais civis do que membros do Hamas. Interessante isso, né, André? Não importa quais intenções Israel diga que tenha. Embora os principais ministros israelenses e o próprio presidente israelense já tenham deixado claro que querem expulsar ou matar todo mundo de Gaza e que não existem palestinos inocentes. No final das contas, o resultado é o mesmo e até pior. De boas intenções, o inferno está cheio e é lá no inferno o destino de quem está promovendo o massacre de crianças em Gaza. Mas eu não posso condenar o gesto terrorista do Hamas e ver, sabe, o Estado de Israel, através do seu exército, do seu primeiro-ministro, fazendo com inocentes da mesma barbaridade. Não é o exército de Israel e o seu primeiro-ministro. Israel tem um governo, uma Suprema Corte, um gabinete de segurança, um gabinete exclusivo para a guerra, onde tem pessoas da oposição, pessoas da coalizão, ministro da defesa. Existe todo um colegiado de pessoas profissionais e políticos que tomam decisões em relação à estratégia militar. São cruéis. Estão interessados em promover o genocídio e a limpeza étnica. Quando você tira das costas do Netanyahu, você piora a situação de Israel, você não melhora. E o que ele disse a respeito de ser as mesmas coisas que o Hamas fez, ele está fazendo uma equivalência moral do que o Hamas fez para com o que o exército de Israel está fazendo. O exército de Israel está atirando ao léu
Tá tirando a esmo? Tá matando as pessoas dentro das suas casas metralhadas? Tá Sim, está fazendo sim. queimando as casas das pessoas com as pessoas dentro? Sim, André. Estão sequestrando pessoas? Estão Sim, está fazendo sim. queimando pessoas vivas, como eles fizeram com jovens da Festa Nova? Sim, você acha que não tem pessoas queimadas, vivas, quando Gaza inteira está pegando fogo? Não há equivalência de intenção do que o Hamas fez contra civis israelenses no dia 7 de outubro para com as ações militares que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Verdade, André. Eu concordo com você. Não há equivalência. De um lado, temos um grupo paramilitar que nunca assinou qualquer tratado sobre direitos humanos. Do outro, temos um pretenso Estado liberal democrático que se diz até a única democracia do Oriente Médio e que faz muito pior do que o grupo paramilitar. E isso torna a situação de Israel muito mais feia, não equivalente. Por mais triste que seja a situação na faixa de Gaza e que enlutece a todos nós, todas as mortes de civis que aconteceram desde o dia 7 de outubro... Te enlutece, André? Cara, sabe o que os palestinos morrendo em Gaza e eu queremos que você faça com esse teu luto? Se o presidente da República quer que a guerra pare, ele pode pedir para o Hamas entregar todos os reféns que estão no seu poder, cessar fogo, entregar as armas, entregar o poder da faixa de Gaza para o legítimo poder que é da autoridade palestina que foi tomado dela em 2007. Aí a guerra para no mesmo dia. Nem o governo de Israel quer entregar o poder para a autoridade palestina. Você está careca de saber disso. E se o Hamas nunca se render? E se surgir algo muito pior? Que, aliás, é o provável quando você gera ódio numa população depois de matar dezenas de milhares de civis. Israel vai continuar? Até quando? Quer dizer que se o Hamas não se render, Israel vai matar 120 crianças por dia até que o Hamas se renda? Esses são os termos de Israel? Punir coletivamente os civis de Gaza para que os membros do Hamas se sintam obrigados à rendição? Nos termos da Convenção de Genebra de 1949, relativa à proteção de civis em tempos de guerra, como eu já disse, punições coletivas são consideradas como crime de guerra. Isso é um erro clássico de quem tende a achar que Israel é sempre o culpado de todas as guerras, de todas as mortes, mesmo que ela não tenha iniciado o conflito. 230 palestinos foram assassinados a sangue frio por Israel no ano passado, antes do 7 de outubro. Dizer que havia um cessar-fogo antes é uma outra mentira sionista sua, André. Em relação à ajuda humanitária, tem entrado periodicamente caminhões na faixa de Gaza pela fronteira de Israel e do Egito, tem chegado ajuda humanitária que tem sido enviada, jogada de paraquedas de vários outros países coordenados com a Força Aérea de Israel. Israel está tentando atingir todas as demandas da ONU para que entre ajuda humanitária na faixa de Gaza. Mentira! As ajudas humanitárias de Israel são mínimas, literalmente para inglês ver. É exatamente como a fake news de que Israel sempre joga papeizinhos avisando que vai bombardear um local. Não é verdade. Israel faz isso em 1 a cada 50 vezes. Filma, finge para a comunidade internacional que está ajudando a proteger os civis. E quando finalmente alguma ajuda humanitária consegue chegar, os soldados israelenses abrem fogo contra os palestinos famintos aglomerados para conseguir alguma comida, como aconteceu agora, em 29 de fevereiro. Um ótimo exemplo, esse senhor palestino fotografado pelo exército israelense como sendo apoiado e escoltado por um soldado de Israel tão bonzinho. Logo após os fotógrafos saíram, o soldado pseudo-santinho, né, como alguém que eu conheço, atirou nas costas a sangue frio. A família que sobreviveu sendo perseguida por Israel até hoje. Ele está dizendo como se não existisse entrada de ajuda humanitária dentro da região. Ah, que lindo! Você filmou com 2 caminhões de comida para abastecer uma população de 2 milhões de pessoas. Tem crianças esqueléticas morrendo de fome, comendo grama, catando farinha do chão. E por fim, é importante lembrar, a maior parte dos países lutando guerras contra inimigos não permite a entrada de absolutamente nada através da sua fronteira
em território onde eles estão lutando contra esse inimigo. Ai, que fofo, Israel. Que heróico, tão bonzinho Israel, né? Joga bomba, mas depois dá 5 quilos de fubá para as pessoas dividirem, né? Porque Israel é muito bonzinho. E você consegue dizer uma aberração dessas com esse rosto orgulhoso? Sinceramente, essa sua fala ofendeu a inteligência até dos sionistas, que já não é lá essas coisas. Afinal, quem defende genocídio não pode ser nada inteligente. Sabe qual é a ajuda humanitária de que os palestinos mais precisam, André? Cessar fogo já. Se existe em você, André, qualquer traço de empatia, de humanidade, de preocupação real, não fingida, não simulada, sobre a vida dos palestinos, você sabe disso. O governo de Israel, ele quer efetivamente acabar com os palestinos na faixa de Gaza. É isso. É exterminar aquele espaço territorial com o povo palestino para que eles ocupem. É isso. Não é verdade. Israel não quer exterminar o povo palestino na faixa de Gaza. Se quisesse, a guerra tinha acabado dia 8. O poder militar para Israel não falta. No auge da guerra, Israel deve ter usado 20% da força militar que tem contra o Hamas na faixa de Gaza. É óbvio que Israel não vai matar ou expulsar esses palestinos de uma vez. Claro que não. Ficaria feio, até para eles, né? Porque sabem que gozam de uma carta branca para cometer os massacres que bem entenderem, em virtude do sofrimento do povo judeu, que, lembrando, não é sinônimo de Israel. A intenção é destruir todas as habitações, os medicamentos, a identidade cultural, as plantações, matar 30 mil com bombas, matar 200 mil de fome e deixar 2 milhões desesperados e loucos para saírem de lá. Checkmate. Poderiam matar todos com bombas, mas não fazem para não dar muito na cara. Mas as intenções reais deles, de Israel, nós sabemos muito bem quais são. Não é verdade que o presidente da República está afirmando de que a intenção de Israel é acabar com os palestinos na faixa de Gaza. Você diz que a intenção não é o genocídio, mas é. Pelo menos o Hamas é mais honesto quanto às suas intenções do que os lobos em pele de cordeiro, como é Israel. Dezenas de milhares de soldados de Israel se gabando por matar crianças, tirando fotos com roupas íntimas de mulheres palestinas que foram abusadas sexualmente, estupradas por eles, explodindo edifícios por vingança. O que Israel quer, e repetidamente já disse várias vezes em políticas oficiais das maiores lideranças do país, que é acabar com a força militar do Hamas, o governo do Hamas na faixa de Gaza, o controle que o Hamas tem sobre a faixa de Gaza, e que o Hamas não possa se reconstruir, se rearmar para voltar a fazer atentados contra israelenses e resgatar os reféns. Não estão preocupados com reféns, André. Várias propostas de cessar-fogo do Hamas incluíram a soltura de todos, repito, de todos os reféns. Israel negou. Se Israel está mais preocupado em acabar com o Hamas do que soltar os reféns, então não se importa para os reféns, né? E é por isso que os israelenses estão cada vez mais se manifestando contra Netanyahu, porque já perceberam que estão sendo enganados sobre a recuperação dos reféns, para quem Netanyahu, os sionistas como você, André, estão se lixando. Inclusive, Israel matou reféns israelenses fugitivos, carregando bandeiras brancas. Porque a intenção é dar vazão ao ódio sionista para matar o máximo possível de pessoas. Então eu aproveito e vou parafrasear uma pessoa que vocês sionistas adoram. Haverá paz no Oriente Médio no dia em que os sionistas amarem mais seus filhos do que odiarem mais os palestinos. E priorizar o fim do Hamas em vez da libertação dos reféns, André, mostra isso claramente. Paz, salam, shalom.